Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um vídeo para correção da atividade 1, tá? Porque é extremamente importante que vocês façam os exercícios, mas mais importante ainda é que vocês corrijam as respostas e verifiquem se estão corretas, tá bom? Eu já analisei alguns cadernos e por isso eu cheguei a essa conclusão de que a gente precisa fazer esse tipo de trabalho depois da realização das atividades, tá? Então, aqui, ó, a habilidade que foi trabalhada foi compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leituras adequadas a diferentes objetivos. A professora fez toda essa explicação dos gêneros digitais na aula ao vivo, e a gente também conversou sobre ela. Essa parte da atividade 1 aqui também foi uma parte realizada na oralidade, e já foi todo respondido lá no Centro de Mídias e no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, lá, o que é linguagem, para que ela serve, o que é linguagem verbal de exemplos, não verbal de exemplos, a gente fez tudo isso lá no grupo do WhatsApp. Aí, o primeiro exercício eu tenho aqui, ó, essas duas figuras, e vocês deveriam fazer uma análise sobre elas. Letra A. Podemos considerá-la um tipo de linguagem? Qual? Então, se eu observo a imagem, eu não vejo palavras, é claro que eu vou classificá-las como uma linguagem não verbal. Letra B. Na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada imagem transmite? Então, observando aqui, eu posso interpretar que essas pessoas estão transmitindo alguma emoção ou sentimento. Letra C. Considerando que as estátuas estão fora do contexto imaginado pelo escultor e observando a posição das mãos das esculturas, é possível determinar o que cada uma estaria fazendo? Explique. Então, eu interpretaria que a imagem feminina, a mulher está dançando, e a imagem masculina, o homem faz uma análise de alguma coisa que está próxima, parece que ele está tocando algum objeto, com bastante curiosidade. Letra D. Em qual período você acredita que essas esculturas foram elaboradas? Explique. Então, posso colocar que foi na Roma Antiga ou no Renascimento e dizer que porque são imagens aparentemente antigas. Aí a D é pessoal, cada um responde e justifica da maneira que achar melhor. A 2. Observe novamente as mesmas imagens e responda. Letra A. O que mudou em comparação à imagem original? Então, aqui facilmente eu identifico que acrescentar smartphones nas mãos das estátuas. É possível determinar o que cada estátua está fazendo? Então, a tela do smartphone está virada para a estátua, então provavelmente elas estão tirando uma selfie. Letra B. Os elementos inseridos nas imagens são verbais ou não verbais? Ali eu tenho dois objetos, então não tenho palavras, claro que eu vou dizer que é a imagem não verbal. Letra D. A presença dos novos elementos nas imagens fez com que elas se situassem em outro período? Explique. Então, quando eu coloco os smartphones, eu trago essas imagens para a modernidade, pois no período que elas foram criadas, esses aparelhos não existiam. Exercício 3. Observe as figuras 1 e 2 e responda. Então, aqui, ó. Nessa sequência de semáforos, eu tenho a figura 1 e aqui, nesse círculo, eu tenho a figura 2. Há diferenças entre os elementos 1, 2, 3 e 4 da figura 1? Explique. Sim, há. Cada um desses elementos representa uma imagem de semáforo diferente. Letra B. Ainda em relação à figura 1, a cor pode ser considerada uma linguagem? Explique. A partir do momento que eu vejo cores em um semáforo, eu identifico uma informação, então sim, ela pode ser considerada uma linguagem. Letra C. O que as cores significam nos semáforos apresentados na figura 1? Explique. Então, na 1, vermelho. Na 2, na 1, pare. Na 2, atenção. E na 3, siga. D. Analise o item 4 da figura 1. No trânsito, qual seria a consequência? Então, se eu estou numa avenida e o semáforo está apagado, provavelmente eu vou ter grandes problemas, podendo até ocorrer algum tipo de acidente. Letra E. Os numerais romanos em cada semáforo
e sua ordem podem ser consideradas uma linguagem? Por quê? Sim, porque eles me transmitem a informação do que o motorista deve fazer de acordo com a cor que é mostrada ali. Letra F. Os numerais romanos nas figuras 1 e 2 têm a mesma função? Explique. Não, porque na figura 1 ele apenas ordena a sequência de imagens e cores, e na figura 2 ele indica as horas. G. Na figura 2, insira os ponteiros marcando 2 e 10. Note que ambos ficaram no mesmo lugar. Sendo assim, há diferenças nas informações que cada um transmite? Então, se eu colocasse aqui, ó, 2 e 10, o ponteiro ficaria na mesma posição. O que ia diferenciar é o tamanho do ponteiro. Os ponteiros maiores, eles indicam hora e os menores indicam os minutos. H. O que significam as siglas AM e PM no relógio digital? Essas letras são linguagens? Explica. Então, AM e PM indicam o período do dia que aquela hora se refere. Então, AM são horas no período da manhã e PM são horas no período da tarde ou noite. Então, sim, são linguagens porque transmitem uma informação. 4. Charada da linguagem não verbal. Leia as perguntas e responda. Letra A. Qual objeto cujo tamanho de algumas de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? Então, nós acabamos de verificar que os ponteiros de um relógio, eles me transmitem informações diferentes de acordo com o tamanho. Letra B. Qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes? O semáforo, dependendo da cor que ele mostra, ele vai transmitir uma informação diferente. 5. Observe a figura 3 e responda. A linguagem é verbal ou não verbal? Então, aqui na figura 3 eu não observo nenhuma palavra. Então, com certeza, eu marcaria não verbal. O que ela significa? Esse símbolo indica que alguma coisa é proibida. A figura pode ser utilizada com outros elementos? Sim, eu posso colocar alguma imagem ou palavra e sobre a imagem ou palavra colocar esse símbolo. Letra D. Escreva 2 elementos que podem ser inseridos na figura 3 e quais seriam os novos significados. Então, se eu colocasse a imagem de um cigarro, eu entenderia que ali é proibido fumar. E se eu colocasse a imagem de uma bicicleta, eu entenderia que ali é proibido o trânsito de bicicleta. Esses exercícios são bem simples, eu acredito que vocês não tenham tido dúvidas, mas espero que façam as correções e qualquer problema que vocês tenham em relação à correção que foi realizada, pode me chamar, tá bom? Um beijo.